Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nossa convidada de hoje é a médica cirurgiã plástica, doutora Bruna Bianca Araújo Giraldi Dalma Biaso. Prazer te receber aqui no nosso programa. Bom estar aqui com você, doutor Luciano, agradeço pelo convite. Nós é que agradecemos, né? Bruna, vamos falar então um pouquinho, né, que é a sua área, cirurgia plástica. Nós sabemos que existe a cirurgia plástica reparadora e a cirurgia plástica estética. Explica isso pra gente, que nós telespectadores acredito que, de uma maneira geral, só vê a cirurgia plástica como estética, né? Só embelezamento. Mas também tem a parte reparadora, né? Eu acho que um pouco a população esquece que a parte reparadora, que cabe ao cirurgião plástico, é uma parte até muito dolorosa. O tratamento de queimaduras, de grandes queimados, é o cirurgião plástico que faz. Os tumores em face, câncer de pele em rosto, normalmente quem retira é o cirurgião plástico, porque é uma parte muito exposta, é uma parte muito vista. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com a cicatriz, né, para tentar deixar o melhor possível, né, principalmente no caso de queimados, né, que eu acho que é a parte mais dolorosa, né? Uma parte muito dolorosa e triste, mas... Ô Bruna, deixa eu te perguntar, uma pessoa que faz uma plástica total de rosto, lógico, passado algum tempo, a pessoa acaba envelhecendo, mas pode voltar ao que era antes da cirurgia? Pode. E por que isso pode voltar? Falta de cuidado, só envelhecimento, né, do próprio tempo? Eu acho que o mais importante é a falta de cuidado, porque nós estamos envelhecendo a cada dia. E o que a gente pode fazer para retardar esse envelhecimento é dormir bem, comer bem, não fumar. E tudo isso, a gente tomando esses cuidados, a plástica vai durar mais tempo. Mas a gente nunca pode esquecer da característica genética da pessoa. A cirurgia plástica, até pouco tempo, era para pessoas de grande poder aquisitivo. E hoje em dia, acho que graças a Deus, né, isso mudou. Explica isso pra gente, Bruna. Hoje em dia, basta querer operar. Porque hoje em dia a cirurgia plástica está muito acessível. Basta procurar um cirurgião plástico, mostrar o que está incomodando e ver o preço mesmo, porque o que eu noto é que as pessoas acham que é um preço absurdo. E a hora que vai procurar o cirurgião plástico mesmo, fala, nossa, só isso? Só isso? Não... Nossa, parcela? Né? Então eu acho assim, o mais difícil é você levantar da cadeira e procurar um cirurgião plástico. Depois... não é tanto quanto a pessoa esperava, né? E tem os orçamentos, o hospital e tudo. Então, acredito que a pessoa hoje está ao alcance de todo mundo, né, Bruna? Graças a Deus, vontade, né? Claro. Basta ter vontade, né? Eu sempre brinco, acho que todo mundo pode. Basta olhar no espelho, não gostou de alguma coisa, pode mudar? Procura um cirurgião plástico, uma cirurgiã plástica, né? E vamos resolver o problema, né? Bruna, uma idade mínima para se fazer uma cirurgia plástica existe ou não? Idade mínima não, mas... orelha de abano, normalmente é aquela orelhinha mais aberta, que a criança já nasce com ela. É uma herança dominante que normalmente ela herda de um dos pais. Herança, né? E que herança, né, Bruna? Que herança. A gente recomenda operar em torno de 5 anos de idade, fase pré-escolar. Então, a orelha de abano em torno de 5 anos, 5 antes anos. Não, por quê? Porque com 5 anos a orelha da gente já cresceu em torno de 80%. Está na hora de remodelá-la. Então, os papais e mamães que estão nos assistindo, né, não ficar preocupados com os filhos que, porventura, possa ter esse tipo, né, de problema, orelha de abano, então esperar pelo menos 5 anos de idade, né, ou mais, né, Bruno? Então, não esperar muito, porque senão começa senão os a criança apelidos. também começa a ter problema na escola, né, principalmente. É uma judiação, né, apelido, a criança começa a usar muito boné, às vezes até colar a orelha com super bonder, como eu já vi. Então não espera acontecer isso, procura o médico antes, né. Bruna, qual o tipo de anestesia? Eu sei que depende muito de cada tipo de cirurgia que você vai fazer, mas de uma maneira geral, qual a anestesia que você mais usa? Hoje em dia, peridural mais sedação. Uma prótese de mama dá para fazer com peri alta mais sedação, uma lipoaspiração dá para fazer com peri mais sedação. Depende do tamanho da cirurgia até uma local mais sedação. O rosto, por exemplo? O rosto. Local mais sedação. Eu gosto sempre de sedação, porque eu gosto do paciente dormindo durante a cirurgia. Para mim, o paciente ele não tem que sentir dor, ele não tem que sentir a cirurgia. Ele tem que entrar, dormir e ser operado. Eu acho que muito, né, dos pacientes hoje preocupa muito com o tipo de anestesia, por isso que eu te fiz essa pergunta. Então muita gente fica preocupada, anestesia, vai ter problema com anestesia. Então se usa muito sedação, que é uma coisa mais tranquila, né? E tenho certeza, como já vi várias cirurgias suas, você sempre faz a cirurgia com o anestesista do lado, independente se é local, sedação ou não, né? A grande segurança do paciente é ter o anestesista do lado.
sempre pergunta, quem é meu anestesista? Quem vai fazer o paciente dormir e acordar é o anestesista. E esse ato de dormir também é muito bom para o paciente volta, já está tudo pronto, né, Bruna? Operado, não tem preocupação. Lindo, né? Isso é o mais importante, né? A pessoa gostar daquilo que foi feito. Não sente né? dor, não ter aquele estresse durante a cirurgia, que é muito importante. A chance de formar hematoma, a chance da pressão subir é muito menor. O paciente dormindo. O paciente não fica ansioso, né, durante o ato cirúrgico. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença da cirurgiã plástica, a doutora Bruna Biasi. Bruna, como que é feita a avaliação de um paciente, sendo que muitas vezes acredito que o paciente pede exagero? Por exemplo, uma prótese de mama, um número 42, por exemplo, ficaria bem. O paciente chega e fala, doutor, eu quero um 48. Como que você reage? Como que é feito isso? Eu tento orientar a paciente, que eu acho que eu tô aqui justamente para isso, para orientar. Fala, não, essa prótese vai ficar muito grande para você, um 44 ficaria melhor. Eu acho que tento deixar claro que vai ficar demais, né? Pode até apresentar problemas futuros, coluna, Exatamente. Dor na coluna, deixa essa parte muito Eu estou perguntando clara. porque eu sei que tem gente que chega, não, eu quero uma coisa assim, quero isso, quero aquilo. Ou então, como o pessoal brinca, né, quero turbinar a mama, né? Então, acho que não é por aí, acho que tudo tem um limite, tudo tem uma medida correta, né, Bruna? O que eu noto é que o paciente tem uma falta expectativa do tamanho da prótese. Ela chega e fala, eu quero um 300. Não, eu prefiro que você me fale o tamanho de mama que você quer. Porque às vezes o paciente não tem essa noção. Não tem a noção da quantidade de ml, digamos assim, né? Correspondente ao tamanho da mama. Porque 300 ml numa paciente pequenininha, magrinha, fica de um tamanho. 300 ml numa paciente alta, mais cheinha, vai ficar uma mama menor. Eu acho que essa dificuldade que o paciente apresenta. Ele fala em volume, não em tamanho de mama. Bruna, muitas vezes pode acontecer de não ser aquilo que o paciente está esperando. Não por imperícia, né, do cirurgião ou da cirurgiã plástica, mas isso pode ser corrigido depois. Pode acontecer isso, né, Bruna? Pode, claro. É muito comum o paciente, no começo, ele não saber muito claramente o que ele quer. Ele tem uma noção. Eu acho que a gente acaba descobrindo, justamente conversando antes, vendo a expectativa do paciente e também deixar claro que a cirurgia plástica tem um limite. Né? A gente entra para trabalhar num corpo que já existe. Eu tenho um limite dentro daquele corpo. Deixar isso muito claro. Acho que não pode mudar a fisionomia, não pode mudar as características da pessoa, né? Você tem que melhorar, mas mudar não, né, Bruno? É isso que eu deixo claro. Uma plástica bem feita, você continua sendo você. 10, 20 anos mais novo. Ótimo. Mas sempre você, né? Nunca mudar as características faciais. É aí que é minha hora de parar. Porque às vezes, né, de vez em quando a gente, né, depara com alguém assim que não era a pessoa que você conhecia, né? Completamente transformado, né? E eu acho que isso não fica legal, né? Eu acho que o legal é, ou talvez ir aos poucos, mas mudando sempre, conservando os traços da pessoa, né? Um modo de eu trabalhar com isso, eu peço sempre uma foto com 20 anos de idade, porque eu acho que assim, Deus já traça o caminho pra gente. Eu já tenho como que pode ficar. Não posso fugir muito disso. Um lábio, ele vai ter a grossura dele com 20, 25 anos. Depois o lábio vai diminuir. Então eu posso preencher um lábio no máximo como era com 20, 25 anos. Se eu preencher mais que isso, vai ficar artificial. Então eu acho assim, a gente já tem o traço, não fugir muito disso. Nada artificial, né, Bruna? Não, tudo natural, dentro do possível. Dentro do possível, né? Quando que a cirurgia plástica, estão falando assim de uma maneira geral, quando que a cirurgia plástica é recomendada? Eu acho que indicação de cirurgia plástica, quando incomoda o paciente. Né? Não importa se incomoda o marido, a filha, o vizinho. O importante é se incomoda o paciente. O paciente chega e fala, eu não estou feliz, tem indicação de fazer uma cirurgia plástica. No Brasil, qual a cirurgia plástica mais frequente? No Brasil, hoje é prótese de mama. Prótese de mama? Prótese de mama. A idade, assim, média do pessoal que te procura? Dos teus pacientes, de uma maneira geral. Lógico, acho que depende do tipo de cirurgia. Por exemplo, uma plástica de rosto, pessoal que já está com as ruguinhas, né? A mama, eu acredito que é um pessoal... Quem que é a mama, por exemplo? Qual a média de idade o pessoal te procura? Para colocar prótese de mama, hoje em dia, em torno dos 20 anos. O pessoal já começa, aniversário de 18 anos, já quer passar o aniversário com a prótese. 18, 20 anos, prótese de mama. Hoje em dia, o pessoal está bem precoce. Uma coisa que a gente sempre ouve, só o cirurgião plástico está apto a realizar a cirurgia plástica. Ou tem alguém que faça? Pelas leis brasileiras, todo médico
pode fazer uma cirurgia plástica, basta ser médico. Mas o ideal é que seja um cirurgião plástico, porque para você fazer cirurgia plástica, você tem a faculdade mais 5 anos se especializando. Então tem um treinamento, 5 anos de treinamento. Então o ideal é que cirurgia plástica seja feita por um cirurgião plástico. Não é chegar e falar, eu vou fazer e pronto, né? E como a pessoa que quer procurar um cirurgião plástico saber se realmente é um cirurgião plástico? É fácil, é entrar na internet, procurar o site Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E no cantinho direito tem uma área que você pode colocar o nome do cirurgião e o estado. Se ele for cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aparece nesse site. Bruna, pode-se colocar uma prótese de mama antes da mulher ter filhos? Pode. Traz alguma consequência para a amamentação ou não? Não. A prótese de mama, ela pode ser colocada, ela é colocada atrás da glândula. Então, a pessoa amamenta normalmente, não interfere em nada na amamentação, a prótese. Porque ela está atrás, a prótese então, acho que é uma grande preocupação, né, das mulheres se a prótese vai interferir na amamentação. Acho que a primeira pergunta, né? Primeiro saber se vai ficar bom, quanto vai colocar, mas a primeira pergunta se interfere, né? Antes de amamentar. Amamentar não. Não interfere em nada. Pode ser colocada a prótese de mama. Doutora, explica pra gente lipoaspiração e lipoescultura. Qual a diferença? É uma pergunta muito frequente no consultório. A diferença é assim, na lipoaspiração, a gente tira a gordura localizada que está incomodando o paciente e joga fora. Na lipoescultura, a gente tira essa gordura e reaplica a própria gordura do paciente para aumentar alguma área que a paciente quer mais volume. Normalmente o bumbum. Então essa é a lipoescultura, né? Você tira de um lugar e põe no outro. E na lipoaspiração, eu só tiro e dou contorno corporal. A lipo, a cirurgia de lipoaspiração, pode ser feita em qualquer parte do corpo? Onde é mais frequente? Pode ser feita em qualquer parte do corpo, mas a região mais frequente é abdômen e dorso. Cintura, afinar a cinturinha. Porque hoje em dia com a calça de cintura baixa, que as mães falam, não usa, é verdade. Acaba deformando um pouco o corpo. A mulher, a gente vê meninas de 15 anos com aquela gordurinha atrás da calça e aquela barriguinha saliente. E num caso desse, então, está indicado uma lipoaspiração, né? Dá o contorno do corpo. A lipoescultura, assim, no local, qual que é o local mais usado, mais pedido para você no corpo? É dorso e a gordurinha do sutiã. Porque com o tempo da mulher usar muito sutiã, acaba dando uma gordurinha logo embaixo do sutiã. A hora que coloca um vestido mais fino, aparece essa gordurinha, que incomoda muita gente. É que eu falei, está incomodando? Procura um cirurgião, vamos resolver o problema, né? Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada, a cirurgiã plástica, a doutora Bruna Biaso. Doutora Bruna, quando que está indicado a cirurgia de abdômen ou a lipoescultura? A cirurgia de abdominoplastica de abdômen está indicada quando tem excesso de pele. Ou seja, a mulher já teve gravidez, já tem aquele excesso de pele mesmo. Ou seja, quando faz aquela dobrinha embaixo, né? Bem na linha que marca a barriga. A barriga. Ou até uma redução, um exobeso mórbido, uma redução drástica de peso, 70, 80 quilos. Tem pele sobrando, a gente tem que tirar a pele. E a lipoescultura ou lipoaspiração é quando tem um excesso de gordurinha. A pele vai voltar naturalmente, a pele vai retrair. Então, ou seja, são cirurgias distintas, né? Uma vai retirar o excesso de pele e a outra só a gordurinha. A gordurinha, exatamente. De verdade, a gente pode também associar as duas. A gente faz a lipoaspiração das costas e retira o excesso do abdômen. Porque na plástica de abdômen, além de retirar o excesso de pele, a gente fecha a musculatura do reto abdominal, que é aquela musculatura que abre durante a gravidez. Fica feio, né? Aquela barriga toda aberta, né? Então, isso fica muito bom, que você, né, une a musculatura, fecha novamente, fica como antes, né, Bruna? E que os homens sempre falam, né, pra mulher, depois que teve neném, vai pra academia que volta. Não, é conversa, né? Não é por aí, né? Porque a musculatura nunca vai fechar na academia, vai precisar de uma cirurgia plástica para fechar essa musculatura, né? Então, é desumano fazer isso com as mulheres depois de ter filho. Não é bem por aí, né, Bruna? Não é por aí. Bruna, qual que é a tua opinião sobre a retirada de costela para afinar a cintura? A minha... É uma opinião bem pessoal, né? Eu sou contra, porque eu acho que antes da cirurgia plástica, antes da beleza, tá a saúde. A gente não pode fazer nada dentro da cirurgia plástica que atrapalhe a saúde da pessoa. Então, em primeiro lugar, sempre a saúde, depois a cirurgia plástica, depois a beleza. Eu sou contra. Bruna, você estava comentando até agora há pouco sobre a lipoaspiração.
A lipoaspiração emagrece ou é preciso emagrecer para fazer a lipoaspiração? Depende. Se é uma paciente que está levemente acima do peso, 3, 4, 5 quilos, uma lipoaspiração vai dar um contorno corporal, vai afinar a cintura, vai arrebitar o bumbum, tudo. Mas se a paciente está muito acima do peso, não. Ela tem que emagrecer para depois fazer a lipoaspiração. A lipoaspiração ela é boa para gordura localizada. Então, deixando claro que muita gente acha, vou fazer uma lipo, vou ficar fininha. Não é bem por aí, né, Bruna? Não. Eu acho que a lipo, ou seja, a cirurgiã também não vai fazer milagre, não é verdade? Como a gente brinca, passa vários anos, né, ganhando peso, de repente em 15, 20 minutos, uma hora, não sei, depende do tempo de cirurgia, perder tudo não é bem por aí, né? A lipo não faz milagre, mas tira realmente o excesso. Né? É a gordura localizada, né? A barriguinha que não some com a academia, é o caso ideal para uma lipoaspiração. Bruna, você trouxe umas próteses, né? Eu gostaria de saber se existe prótese para bumbum. Existe. Hoje em dia está muito mais comentado, né? Tá. Até há pouco tempo a gente não ouvia falar nisso, era mais prótese de mama. Mas a prótese de bumbum parece que está em evidência também, né? Depois que a Ana Maria Braga ela chegou a falar que ela colocou prótese de glúteo, daí virou assunto, né? Essa daqui é uma prótese de mama, mas a prótese de glúteo ela é bem parecida com essa. Só que ela é um pouco maior e mais oval. Mas não é fácil de arrebentar. Ela realmente é bem consistente, né? Bem firme, né? A prótese de mama, chega a caso de ela estourar, arrebentar? Chega. É muito fácil acontecer isso, Não, Bruna? não. É bem difícil, dificílimo. Acho que até hoje eu tenho 10 anos de formada, eu vi um caso só. Mostrando, se puder dar um close aqui, ó, mostrando, né, uma prótese, essa de mama, né, Bruna? De mama, essa é de mama. Então é uma coisa, né, interessante, né, Bruna? A prótese de glúteo, ela é colocada dentro da musculatura glútea. Quando a pessoa senta, ela não sente a prótese, só que a pessoa não pode tomar injeção no bumbum pelos próximos anos, né? Então daí teria que tomar injeção na coxa, nunca injeção no bumbum. Então o único problema da prótese de bumbum é a injeção? É, contraindicação. Esse é contraindicado, realmente, após a prótese, tomar injeção no bumbum. Prótese glútea. Bruna, eu acredito que é uma pergunta também que muita gente está nos ouvindo. A pessoa colocou uma prótese no bumbum. Se essa pessoa cair sentada, sei lá, um acidente ou escorregou, sei lá, acontece de arrebentar essa prótese? É fácil acontecer isso? Não, é muito difícil. A prótese ela foi feita para isso, né? Então, quer dizer, a gente pegou, né, consistente, realmente é uma coisa resistente, né, Bruna? Não é fácil estourar, não, né? O que eu brinco assim, depende da altura, que eu sempre falo, se cair, né? Tá se certo. pular de paraquedas, só Deus sabe, mas se cair, daqui não tem perigo, né? Não é tão fácil assim, porque a prótese realmente é resistente. Mas eu acho que se cair de bumbum de paraquedas, acho que o último problema vai ser a prótese, né? O último problema vai ser a prótese. Vai ser a prótese, né? Ô, Bruna, todo programa tem umas perguntas, né, de nossos telespectadores, você pode responder pra gente? Vamos chamar a nossa repórter Érica Azevedo, então? Doutora Bruna, as rugas da testa e o bigodinho chinês podem ser resolvidos com botox ou é preciso a cirurgia plástica? Dona Gertrudes, as rugas da testa, a gente tem dois grupos diferentes. Tem o frontal e tem o próstero corrugador, que dá a cara de brava. Para relaxar a musculatura, o ideal é fazer botox, que relaxa a musculatura. Se a ruga aparecer mesmo depois do botox, que é uma ruga estática, que você olha, você vê a ruga, seria o botox mais o preenchimento. A cirurgia plástica está indicada para retirar o excesso de pele. Então, o ideal é ver o paciente. Cada caso é um caso. Procura um médico que vai poder esclarecer mais fácil. Próxima pergunta. Doutora Bruna, eu gostaria de saber se qualquer cirurgia plástica pode ser feita com anestesia local. Não. Pequenas cirurgias plásticas dá para ser feito com local. Blefaroplastia, otoplastia. Mas cirurgias maiores, como redução de mama, prótese de mama, até dá para ser feito com local, mas só que não é confortável para o paciente. O ideal, como eu já falei antes, é uma local mais sedação. O ideal é que o paciente durma durante a cirurgia. Muito mais tranquilo, né, Bruna? Conforto do paciente. Mais confortável. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber quanto tempo depois do parto eu posso fazer uma lipoaspiração. O ideal seria em torno de 1 ano após o parto. No começo você está amamentando, está cuidando do neném,
tá voltando ao peso original. Então a gente preconiza em torno de 1 ano depois do parto e que você volte ao peso original antes da gravidez. Próxima pergunta. Se a cirurgia plástica ela pode ser feita numa clínica ou se ela deve ser feita num hospital, porque os riscos são muito grandes. Eu, por exemplo, tenho alergia à anestesia, então é isso que eu gostaria de saber. Bom, doutor Luciano, hoje eu fico por aqui, até a próxima semana. Boa pergunta, Gláucia. É uma dúvida frequente. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é aquela que eu faço parte, e os outros cirurgiões plásticos também, preconiza operar em hospital. Por quê? Dentro do hospital você tem tudo o que você precisa. E não adianta depois falar, e se tivesse, né? Então, eu opero dentro do hospital e eu oriento os pacientes a procurar operar também em hospital. Porque eu acho que nessa vida tem o certo e o errado, não tem o meio certo, né? E depois que está feito o estrago, não adianta pedir desculpa e voltar atrás. Exatamente. A gente, nós sabemos que existem clínicas, né, bem aparelhadas, como os hospitais, por obrigação, têm que estar bem aparelhados, né, Bruna? Mas também a gente sabe que tem clínicas que não, com o dono, cirurgião plástico, sem escrúpulo nenhum, não só cirurgião plástico, e sem equipamento, sem nada, e fazendo qualquer tipo de procedimento. E isso realmente é muito errado, né? Mas sempre um hospital é uma clínica, né? Então, assim, um hospital é melhor sempre. Doutora, nós estamos chegando, né, no finalzinho do programa e eu gostaria que você deixasse para quem está nos assistindo uma mensagem a respeito, né, da cirurgia plástica. Eu acho que não há cosmético mais eficiente do que a felicidade. Eu acho que se você não quer envelhecer, se você quer envelhecer bem, procura ser feliz. Se uma barriga está te incomodando, se uma mama está te incomodando, se isso vai te fazer mais feliz, não deixa ninguém atrapalhar, não. Não deixa o vizinho, o marido falar, não, você não precisa disso. Se você acha que você precisa, que você vai ser mais feliz com isso, vai atrás. É isso aí, doutora. Acho que está incomodando, tem que resolver o problema, né? O que pode ser mudado tem que ser mudado, né? Exatamente. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Quando quiser, o programa está à sua disposição. Muito obrigada. Tá bom? Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.